Meu nome é Gilberto e hoje estou gravando esse vídeo como parte da nota da A1 da matéria Cálculo Numérico. O tema do vídeo é métodos de interpolação. Os tópicos desse vídeo os tópicos que foi visto em aula da matéria: interpolação polinomial, aproximação de funções reais por polinômios interpoladores, polinômio de Lagrange, método de Neville e diferenças divididas de Newton. Vou iniciar falando sobre a interpolação polinomial. A interpolação polinomial é uma técnica que consiste em encontrar um único polinômio que passe por todos os pontos dado um conjunto de pontos. O objetivo é encontrar um polinômio p de x de grau n-1 que passe exatamente por todos os pontos, conjunto de pontos. A fórmula do, da interpolação polinomial é a seguinte: P de x, como está aqui, tá? Então, essa é a fórmula geral. E logo em seguida eu vou falar sobre o polinômio de Lagrange. O polinômio de Lagrange é uma forma específica de interpolação. Ele é um polinômio de grau n-1, que passa exatamente por todos os pontos dados. A vantagem do método de Lagrange é que ele é simples de aplicar e não requer soluções dos sistemas lineares, como em outros métodos. A fórmula para o polinômio de Lagrange é dada a seguinte. Essa é a fórmula. Logo em seguida, eu vou falar sobre aproximações de funções reais por polinômio de Lagrange. Aproximações de funções reais por polinômio de Lagrange é uma técnica que envolve a de aproximar uma função contínua por um polinômio e passe por uma série de pontos dados, né, da função. O objetivo é criar um polinômio p de x que se aproxime o mais possível da função real, usando os pontos x1, x2 até xn, com valores de f1, f2 até fn. O método de Neville é uma maneira, né, reduzida de calcular a interpolação polinomial de Lagrange. Ele usa a abordagem mais direta para construir o polinômio de interpolação, sendo menos sucessivo a erros numéricos do que o próprio método de Lagrange. A fórmula de Neville é uma maneira eficiente de construir o valor interpolador p de x sem ter que calcular o polinômio completo, reduzindo o número de cálculos envolvidos. O método de Neville para interpolar entre dois pontos, por exemplo, x1 e xj, é dada por seguinte, seguinte, né? Logo em seguida, eu vou falar sobre as diferenças divididas de Newton. O método de diferença dividida de Newton é uma maneira eficiente de construir o polinômio de interpolação. Ele utiliza uma tabela de diferenças divididas para calcular o coeficiente do polinômio de interpolação de Newton. A vantagem desse método é que ele permite a atualização do polinômio de maneira incremental, sem precisar recalcular os coeficientes de cada ponto. A fórmula geral da diferença dividida de Newton é a seguinte, essa aqui. Para finalizar, eu vou falar onde a gente utiliza alguns desses é, métodos de interpolação na física. Suponha que sobre um experimento, tá? Onde ele quer saber a posição de uma partícula. Ele quer saber a posição da partícula em decorrer de um tempo. E isso ele dá a posição e o tempo. O movimento, na verdade, da partícula e o tempo.
Só aí a gente já vai ter pares de ponto. Se a gente utilizar o polinômio de Lagrange, a gente encontra exatamente onde a partícula vai estar em determinado tempo. Então, um exemplo, se eu colocar lá que tem que encontrar onde a partícula esteja, né? Estimar uma posição t igual a 1,5. Utilizando o polinômio de Lagrange, eu vou descobrir qual é a posição dessa partícula. Então, esse é um dos exemplos onde a gente utiliza esses polinômios, né? O de Lagrange, o de Neville, né? Entre outros.